Bom, gente, primeiro ingrediente importante então que fundamentalmente compõe a cerveja, água. Existe uma grande mística em torno da água, porque a água perfaz a maior parte da maioria das cervejas. Uma cerveja comum, com 5% de álcool, tem algo em torno de 95 a 93% de água. Então a essência da cerveja é água, né? Agora, existe uma cultura muito difundida no Brasil de que a água é o grande diferencial da cerveja. Isso hoje é uma verdade parcialmente contestada. É bem verdade que a água é determinante na qualidade do tipo de cerveja, mas antigamente você dependia das características de cada fonte de água. Então cada cerveja desenvolvia uma correlação com o perfil de água encontrada em diversos lugares do mundo. Conforme o tipo de água, nós podemos acentuar ou mascarar determinadas características da cerveja. Cervejas claras, por exemplo, utilizam águas muito leves, ou seja, águas que têm pouquíssima composição mineral. É o caso, por exemplo, das fontes de água da República Tcheca, região de Pilsen, região da Boêmia, né, região mais ampla. Nessa região, as águas são extremamente leves, o que gerou um excelente resultado com o malte claro, com os maltes leves, os maltes de tipo Pilsen, na produção da famosa cerveja Pilsen, que é justamente a cerveja mais consumida no mundo de hoje. De outra forma, as cervejas inglesas, principalmente as cervejas escuras, a Stout, a mais conhecida delas, é uma cerveja que se notabilizou por utilizar uma água bem mais dura, uma água rica em sais minerais, principalmente cálcio. Nesse período, no período antigo em que as cervejas eram muito ligadas à noção regional, a composição química da água ainda era imutável, nós não conhecíamos as técnicas para modificar a água. Foi só por ocasião do século XVIII que os ingleses dominaram o início das técnicas que ficaram depois chamadas de bortonização, em alusão à cidade de Burton-upon-Trent, onde se inventou a possibilidade de adicionar sais à água e obter assim uma dureza específica que a tornasse mais própria para cervejas escuras. Mas então, hoje em dia nós não podemos mais dizer que a água é o determinante de uma boa cerveja, porque as grandes cervejarias hoje utilizam água destilada, desprovida de minerais e compõem, conforme a sua necessidade, os minerais que são desejados para cada tipo de cerveja. Então é possível reproduzir a água de qualquer parte do mundo na sua própria cervejaria, e os cervejeiros caseiros avançados também fazem isso, né? É possível você interferir no perfil da água, principalmente se a água for leve e você precisar adicionar determinados sais minerais. Retirá-los é um pouco mais difícil. Então, historicamente, a ideia de que a água determina a qualidade da cerveja foi realmente verdadeira. Mas, na atualidade, isso já é um tanto quanto questionável, já é possível simular as diversas fontes de água ou as diversas composições minerais para atingir um perfil de cerveja ideal. Outra questão extremamente importante com relação à água e à cerveja é que durante muito tempo tomar cerveja para as populações mais antigas foi uma forma segura de se consumir água. Como a cerveja obrigatoriamente era fervida, você tinha um processo que esterilizava ou pelo menos minimizava drasticamente os contaminantes presentes na água. E quando você tomava água pura, água fresca, nem sempre tinha certeza de que essa água tinha uma procedência segura. É por isso que em grandes civilizações do passado, como por exemplo os egípcios, a cerveja tinha um papel central na sociedade. Era algo entre o pão e a cerveja, uma espécie de um mingau levemente alcoólico, que servia de alimento e também de hidratação. Inclusive era moeda de pagamento para crianças, adultos e mulheres, e havia uma tributação, né, gradativa conforme a função que a população ocupasse dentro da sociedade, né? Então a cerveja historicamente no Egito tinha um papel importantíssimo, depois voltaremos a este assunto. Mas a ideia de que a água hoje determina a qualidade da cerveja é considerada uma ideia ultrapassada. Embora utilizar para a sua fabricação de cerveja água pura, cristalina e potável seja uma questão fundamental. De qualquer forma, apesar da literatura específica contestar, é possível fazer boas cervejas, inclusive com água de torneira. Várias vezes nós já fizemos esse procedimento. O cloro pode atrapalhar e deixar algum tipo de gosto residual, mas normalmente a evaporação
provoca uma perda elevada da quantidade de cloro e muitas vezes a cerveja resultante não terá problemas de contaminação ou de desenvolver aquilo que nós chamamos de off-flavor, que são sabores indesejados, né? O excesso de cloro pode deixar um sabor que nós chamamos de clorofenol. Mas, se devidamente tratada esta água, né, com uma fervura ampla ou com um repouso de um tempo para que se perca um pouco do cloro, é possível fazer água até com fazer cerveja, desculpem, com a água da torneira, a água da rede tratada. Bom, é isso aí sobre a água. Nos próximos vídeos vamos conversar sobre os outros ingredientes da cerveja.